A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico através do nosso programa o Raio-X da Bíblia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o nosso tema hoje é curas milagrosas no Novo Testamento. Curas milagrosas no Novo Testamento. Curas milagrosas é um dos temas mais apetecíveis nos estudos bíblicos. E também hoje, sobretudo no contexto em que estamos a viver, nos anos recentes, muita gente tem ficado confusa com a questão da cura. A multiplicidade e a variedade dos movimentos pentecostais, as assim chamadas igrejas africanas independentes, têm sido marcadas por um certo sincretismo. Muitos rituais que estas agremiações realizam parecem rituais das religiões tradicionais africanas e, do ponto de vista bíblico, há dúvidas sobre a sua legitimidade e autenticidade. Hoje assistimos a milhares desses grupos, não é? Em todo o mundo, não apenas em Moçambique. E esses grupos pregam curas milagrosas e colecionam muitos testemunhos impressionantes de curas, que contudo estas curas são pouco investigadas. Primeiro ponto dentro do nosso tema, olhemos para as curas milagrosas de Jesus. Os evangelhos relatam muitos milagres de Jesus. Naqueles dias todos podiam, nos dias de Jesus, todos podiam testemunhar do seu poder de fazer milagres. De fato, os 4 evangelhos documentam aproximadamente 35 milagres de Jesus. E segundo os evangelhos, Jesus fez muitos milagres que até nem todos foram relatados. Se olhamos para Mateus 4, 23 a 24, lemos o seguinte. No versículo 23, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Versículo 24, sua fama espalhou-se por toda a Síria. Traziam-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele curava a todos. Então aqui temos um relato das curas que Jesus realizava. Podemos também considerar Marcos 6, 56. Diz o seguinte: onde quer que ele entrasse, fosse nas aldeias ou nos povoados ou nas cidades, punham os enfermos nas ruas e pediam-lhe que os deixasse curar, ao menos a orla das suas vestes. E todos os que tocavam em Jesus ficavam sãos. Então aqui temos um exemplo de curas que Jesus fazia, curas massivas, curas a multidões que tocavam a orla das suas vestes e ficavam sãos. Lucas 6, 17 a 19 é outro texto também fundamental. Diz o versículo 17: descendo com eles parou numa planície.
Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judeia, de Jerusalém, da região marítima, de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Versículo 18. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Versículo 19. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. Então aqui, como vemos neste texto, o fato de que o povo, a multidão procurava tocar, e diz o texto, tocar a orla ou o manto de Jesus, mas neste caso, em Lucas 6, 17 e 19, queriam tocar a Jesus, pois saía dele uma força que a todos curava, né? Uma força que a todos curava. Então este também é um texto importante que nos apresenta este poder de Jesus de curar e de fazer milagres. Porém, João 20, 30 a 31 diz o seguinte: fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Então é aqui onde de fato onde encontramos esta informação de que Jesus realizou muitos outros milagres que não foram escritos nos evangelhos. E neste caso, claro, trata-se do evangelho de João, não é? Diz que muitos outros milagres Jesus realizou, mas não foram escritos neste livro, mas foram escritos somente, não é, aqueles que digamos, que visavam provocar fé, não é? Visavam provocar fé nos discípulos, naqueles que escutariam os relatos do Evangelho. Então, esta também é uma informação muito importante, não é? Sabemos que Jesus fez muitos milagres, mas também dar-nos conta de que nem todos os milagres que Jesus realizou estão escritos nos Evangelhos. Então, que ele realizou muitos outros milagres, não é? Agora, também é importante constatar que os milagres de Jesus eram de vários tipos. E ele curava os leprosos, os paralíticos, pessoas com febre, cegos, surdo-mudos, pessoas com hemorragia. Então, abrangiam, não é, muitas enfermidades, muitas doenças, não é, para, de fato, manifestar a sua abertura a todos, não é? Jesus curava todo tipo de enfermidade, não é? Então, como dizíamos, por que Jesus fazia isso? Por que Jesus não se limitava só aos leprosos, ou só aos paralíticos, ou só aos cegos e aos surdo-mudos? Era para mostrar essa sua disponibilidade, não é? Que era para todos, que ele estava disponível, que ele estava disponível para todos, que ele era o Deus enviado, o Filho de Deus enviado para todos, não só para um grupo restrito de pessoas. Então, por isso é que os seus milagres também abrangiam várias enfermidades, lepra, paralisia, febre, cegueira, hemorragia, etc. Também é importante constatar que Jesus opera grandes prodígios e assim ele comprova a sua origem divina. Não é? Por que Jesus faz estes prodígios, o que chamamos, nesse nosso tema, estas curas milagrosas? Porque assim ele comprova a sua origem divina. Jesus apresenta-se assim como vindo de Deus Pai.
e que o poder do seu pai, e que ele detinha o poder do seu pai, e que ele vinha com o poder do seu pai. E de fato ele mesmo, Jesus o afirma em Mateus 11, 5 a 6, Mateus 11, 5 a 6. Os cegos veem, diz ele, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de escândalo. Então aqui também é importantíssimo este texto de Mateus 11, 5 a 6, que ele realiza muitas curas milagrosas, mas que sobretudo ele anuncia o evangelho aos pobres e diz no versículo 6, bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de escândalo. Quer dizer, o fato de que ele realiza tantos milagres, tantas curas milagrosas, que não seja ocasião de escândalo para as pessoas, que isso seja aceite, seja visto, não é, com bons olhos, e que seja por todos aceite, louvado e até, digamos, acolhido, não é? O outro ponto, depois o ponto que concerne as curas milagrosas de Jesus, dentro do nosso tema, que são, digamos que as curas milagrosas no Novo Testamento, outro ponto importante concerne as curas milagrosas dos apóstolos, né? As curas milagrosas dos apóstolos. Mas eu gostaria de convidar-vos, antes de abordar este tema, gostaria de convidar-vos a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Então, bem-vindos
a segunda parte do nosso tema de hoje, que é as curas milagrosas no Novo Testamento. Na primeira parte, abordamos um ponto importante, que é o das curas milagrosas de Jesus, né? E dissemos que Jesus realizou muitos milagres que não foram escritos nos evangelhos, né? Baseando-nos em João 20, 30 a 31, e destacamos dos milagres que ele realizou, destacamos o fato de que ele estava à disposição de todos e que os seus milagres abrangiam várias enfermidades, e os coxos, os paralíticos, os leprosos, os endemoniados, não é? Então, as curas milagrosas de Jesus não se restringiam a uma só enfermidade, mas a várias enfermidades. Então, e dizíamos também que visavam, estas curas milagrosas na vida de Jesus, visavam realçar a sua origem divina, não é? Que Jesus vinha do Pai e que o poder do seu Pai estava com ele, não é? E como ele também o diz em Mateus 11, 5 a 6, quando ele diz: os cegos vêm, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o evangelho é anunciado aos pobres, bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de escândalo. Então, nesta primeira parte digamos, abordamos este ponto das curas milagrosas de Jesus. A mensagem daí desta primeira parte é que, pronto, o Filho de Deus veio neste mundo e a realização das curas milagrosas foi parte, não é, constituía como parte fundamental da sua evangelização. Era parte fundamental do anúncio do evangelho aos mais pobres. Então não era um anúncio só de palavras, mas também era um anúncio que também comportava a cura das enfermidades. Nesta segunda parte, como também o anunciamos, vamos abordar um outro ponto que é muito importante, que é o das curas milagrosas dos apóstolos. Quer dizer que assim como Jesus realizou curas milagrosas, os seus seguidores, nesse caso os apóstolos, também o fizeram, né? Olhemos para Atos dos Apóstolos 3, 6 a 9. 3, 6 a 9. O versículo 6 diz o seguinte: porém, Pedro disse: não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Versículo 7. E tomando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e os tornozelos se lhe firmaram. De um salto, pôs-se de pé e andava. Versículo 8. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando, louvando a Deus. Versículo 9. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Aqui temos um milagre, uma cura milagrosa dos apóstolos de Jesus. Então, este paralítico é curado. Diz o texto no versículo 7, os pés, imediatamente os pés e os tornozelos se lhe firmaram. Deu um salto, saltou, pôs-se de pé e começou a andar. Então, é uma cura milagrosa dos apóstolos. Aqui também o objetivo desta cura era confirmar que os apóstolos eram os enviados do Messias, porque o Messias também curava
Então, e os apóstolos curavam também para confirmar que eles eram os enviados do Messias, os enviados de Jesus. Podemos também considerar Atos 19, 11 a 12. Versículo 11 diz o seguinte: Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado seu corpo eram levados aos enfermos, e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Este texto, queridos irmãos, é particularmente interessante. É quase um paralelo dos textos dos evangelhos, em que as pessoas tocavam a orla das vestes de Jesus e ficavam curadas. Aqui trata-se do apóstolo Paulo, diz que ele tinha os seus lenços, não é? E até outros panos que ele usava, não é? Então, já que estes panos tinham tocado o corpo de Paulo, as pessoas levavam estes panos, eram levados aos enfermos e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Então isto é importante, o fato de que Deus fazia milagres extraordinários através também dos lenços e panos neste caso do apóstolo Paulo. É muito importante, é muito importante a meu ver, esta informação que o poder de curar as pessoas não residia só no apóstolo, no corpo ou na palavra do apóstolo, mas até os seus panos e os seus lenços, que ele usava lenços para enxugar a cara, que ele caminhava muito, não é? Transpirava. Então os lenços de Paulo eram levados por os enfermos os tocavam, e diz o texto no versículo 12 do capítulo 19 do livro dos Atos dos Apóstolos, que afastavam-se dos doentes as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Também gostaria de chamar a vossa atenção para Atos 5, 14 a 16. Cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor. Este é versículo 14. O versículo 15 diz: de maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Versículo 16. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. Eu gostaria aqui de sublinhar o versículo 15, diz: quando Pedro passava, a sua sombra cobria os doentes, né? E ficavam curados. O apóstolo Pedro passava caminhando, e a sua sombra, a sombra do apóstolo, tinha poder para curar os enfermos. Aqui é também importante a sombra do apóstolo, que tinha poder de curar. Aqui eu gostaria também de excluir a possibilidade da superstição. Não estamos perante
comportamentos como aqueles que vemos na superstição. Já vimos nos evangelhos que acontecia quase o mesmo, não é? As pessoas tocavam a orla da veste de Jesus e ficavam curadas. E também no caso do apóstolo Paulo, as pessoas, os doentes, tocavam os lenços e outros panos que Paulo usava, as pessoas ficavam curadas, mesmo aqueles que tinham espíritos malignos ficavam libertos, não é? E aqui também outro exemplo de Pedro, que a sua sombra cobria os doentes quando ele passava. Era como um homem alto. O Pedro disse que era um homem alto e forte. Então ele passava caminhando, não é? Passava pela estrada. Então as pessoas colocavam os seus doentes para que a sombra de Pedro, não é, cobrisse os doentes, e de fato diz o texto, não é, que as pessoas ficavam curadas. Porém eu gostaria, de excluir a possibilidade de superstição, a possibilidade de magia. Não eram ritos mágicos, não é? Não estamos perante a magia, era mesmo o poder de Jesus, que as vestes de Jesus emanavam o poder de curar os doentes, e este poder foi passado, transmitido para os seus apóstolos, Pedro e Paulo, e também eles tinham esse mesmo poder do seu mestre de curar os enfermos, não só com a palavra, mas também através de objetos, não é? Objetos, ou das suas vestes, as suas roupas, ou simplesmente, como no caso de Pedro, simplesmente a sua sombra. Agora, no Novo Testamento, um dos requisitos fundamentais da cura é a fé. A fé é um dos requisitos fundamentais da cura. De fato, por diversas vezes Jesus afirma ao doente curado que a fé do indivíduo havia causado a cura. No contexto hebraico, a fé não é apenas um sentimento ou uma teoria. Fé para um judeu envolvia a ação concreta. Por isso, o termo hebraico, emuná, né, pode ser traduzido também por fé e também por fidelidade. Agora, esta fidelidade é demonstrada, ou esta fé é demonstrada até por objetos muito simples. No Novo Testamento, o lenço, a sombra do apóstolo, o óleo, a unção com óleo, a saliva com barro nos olhos, não é? Jesus, que de fato curou o cego, não é? Através da saliva com barro nos olhos. O toque das vestes. Então, estes são elementos simples da fé. Elementos muito simples da fé que nos demonstram que a fé não é apenas uma teoria.
deve também ser observado que, em todos os casos, os elementos concretos presentes na cura realizada por Jesus e naquelas curas também realizadas pelos apóstolos, todos os sinais encontrados nos relatos das curas são sinais da fé. Visam despertar fé, visam alimentar a fé. É claro que esta fé pode ser a fé do doente ou a fé da pessoa que acompanha o doente. Então, é igualmente importante a fé do doente e a fé daqueles que o acompanham. Podem ser familiares ou amigos. Então, para que aconteça a cura milagrosa, é importante, repito, a fé do doente e também a fé daqueles que o acompanham. E se olhamos para Marcos 5, 24 a 34, que encontramos uma descrição, de fato, do reconhecimento da fé de Jesus. Jesus reconhece que a pessoa curada foi graças à sua fé que ela ficou curada. Versículo 24. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Versículo 26. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Versículo 28. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Então aí, a simplicidade da fé. Versículo 29. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Versículo 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Aqui é interessante o fato de que Jesus apercebe-se que saiu dele poder. A mulher tocou no manto, nem tocou no corpo de Jesus, tocou só no manto e Jesus apercebeu-se de que havia saído o poder. E pergunta, quem tocou em meu manto? Versículo 31, responderam-lhe os discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Versículo 32, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Versículo 33. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Versículo 34. Então ele lhe disse, filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento. Então aqui a tua fé te curou. Nesse texto vemos que o manto de Jesus curou a mulher que sofria de hemorragia, né? Como nos casos do lenço, da sombra, do óleo, aqui temos também, neste caso temos o manto. Então, como dizia antes, além da fé do doente, não é? Era importante ou é importante para a cura milagrosa a fé dos familiares ou a fé dos amigos. Mas além da fé dos familiares e do doente, não é? É importantíssima a vontade de Deus. Para a cura milagrosa é fundamental, não é? A vontade de Deus joga um papel muito relevante nas curas milagrosas.
Podemos só olhar para Lucas 5, 12 a 13. Estando ele numa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, lançou-se com o rosto por terra e lhe suplicou: Senhor, se queres, podes limpar-me. Versículo 13. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: Eu quero ser purificado. No mesmo instante, desapareceu dele a lepra. Então, aqui é a oração do leproso: Senhor, se queres. E Jesus responde: Eu quero. Então, a vontade de Deus joga um papel importantíssimo. Então, não basta a fé do doente, não basta a fé dos familiares, mas joga um papel importante, muito relevante, a vontade de Deus. Deus deve querer curar uma pessoa. Então, não é suficiente a fé do doente, não é suficiente a fé daqueles que o acompanham, os familiares e amigos, mas aqui também entra em jogo a vontade de Deus. Portanto, perante isto, a igreja pode, e não só pode, a igreja deve orar pelos doentes com fé. Pode até ungí-los com óleo. Mas, como dizia antes, estas práticas ligadas a curas milagrosas não podem levar a práticas mágicas, até a pensarmos que há magia nas igrejas, mas deve ser mesmo pelo poder do Altíssimo. Devemos repudiar práticas mágicas, mas abraçar, digamos, aquela tradição verdadeira, não é? De cura verdadeira, quer dizer, segundo a verdade da Bíblia e segundo a tradição da igreja. Então, não podemos cair em práticas mágicas, mesmo nas igrejas. Às vezes estou a pensar naqueles irmãos que vão às igrejas à procura de milagres, ou à procura de água benta, ou à procura de areia de Jerusalém, areia de Terra Santa, ou óleo do Jardim das Oliveiras em Jerusalém. Então, podemos cair em práticas pagãs, em práticas mágicas, não é? Devemos simplesmente adotar com muita cautela, não é? Adotar as práticas de cura, não é? Baseadas também na tradição da igreja. Gostaria também de referir que às vezes recebemos do Senhor uma cura milagrosa, porém, às vezes Deus trabalha na nossa vida através do sofrimento. Então, o que quero dizer com esta constatação é que Deus pode fazer milagres em nossa vida, como dizíamos antes quando falávamos da vontade de Deus, mas também Ele pode estar a trabalhar na nossa vida através da dor e do sofrimento. Por isso é que muitas vezes nós pedimos milagres e não recebemos. Deus deve estar a trabalhar na nossa vida e no mundo através do sofrimento, porque sabemos pela fé, não é, que o sofrimento do justo
é um sofrimento redentor, é um sofrimento salvador, não apenas para o doente, mas sobretudo para os pecadores deste mundo. Então, a dor e o sofrimento, a nossa dor e o nosso sofrimento, Jesus, Deus, os usa, não é, para salvar outros irmãos que vivem no pecado. Outro ponto que é importante referir é que os milagres de Jesus são, sobretudo, anúncio do reino de Deus. Os milagres são um anúncio do reino de Deus. Jesus inaugura o reino de Deus. De fato, em Mateus 12, 28, diz: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Então Jesus inaugura o reino e os milagres são uma chamada a uma adesão a esse reino. Outro ponto que é importante é que os milagres de Jesus são uma manifestação do poder de Deus, atuando nele, através dele e no mundo. Os milagres, as curas milagrosas são uma manifestação do poder de Deus atuando em Jesus, através de Jesus e no mundo. As curas não eram meras técnicas mágicas. As curas de Jesus não eram uma atuação de demônios ou de anjos. Era uma manifestação do poder de Deus que atuava nele, através dele e atuava no mundo, nos crentes. Outro ponto que também é importante é que os milagres anunciavam a derrota de Deus contra o mal. Os milagres eram um pré-anúncio da vitória de Deus sobre o mal. Daí que não podem ser explicados como meros prodígios, mas como atuações vitoriosas do próprio Deus. Eram atuações vitoriosas. Sintetizando, os milagres são sinais de que o poder divino que atua em Jesus estende-se, não é, para os seus seguidores. Agora, neste caso, nós somos os seguidores de Jesus. Então, para nós, também estende-se o poder divino que atua em Jesus. Desde que existam aqueles 3 elementos que já acabamos de ver: a fé do doente, a fé dos familiares e a vontade de Deus. Também o fato de que os milagres de cura e os exorcismos, a expulsão, exorcismo quer dizer a expulsão dos espíritos maus, são sinais de que Jesus manifestou o seu poder de salvar o homem do mal que ameaça a sua alma. O fato de que Jesus cura não só doenças físicas, mas também doenças relacionadas com o espírito. Ele expulsa espíritos maus. Isso significa, de fato sim, significa que Jesus, ou o poder de Jesus
de curar, torna-se eficaz não só para, digamos, o mundo material, mas também para o mundo espiritual, para a alma da pessoa. Agora, o que é que podemos aprender deste ponto, desta constatação? Que nós não podemos procurar só curas para o nosso corpo. Devemos também procurar cura para a nossa alma. Porque Jesus tem o poder de curar o nosso corpo e a nossa alma. Para terminar, eu gostaria também de referir o fato de que é possível fazer milagres pelo poder de Satanás. É possível fazer milagres pelo poder de Satanás. Marcos 13:22 diz o seguinte, é Jesus quem fala, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e prodígios para seduzir, se possível for, até os escolhidos. Até os eleitos serão seduzidos pelos prodígios, pelas curas milagrosas que serão feitas pelos falsos cristos e falsos profetas. Agora, perante esta verdade, não é? Que é possível fazer milagres pelo poder de Satanás, em outras palavras, quer dizer que nem todos os milagres, não é? São realizados pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Alguns milagres são realizados pelo poder de Satanás. Então, qual deve ser o comportamento do cristão perante esta constatação, esta verdade da Bíblia, não é? O cristão deve aqui também ser muito firme na sua fé. Não pode negociar a fé, o cristão não deve perseguir milagres, o cristão não deve passar de igreja em igreja à procura de milagres, porque não se sabe, não há certeza se esses milagres são realizados pelo poder de Deus ou pelo poder de Satanás. Então, para evitar estar a correr, digamos, atrás de profetas, de apóstolos dos nossos tempos, não é? Desses grandes profetas que fazem milagres, e até pode ser verdade, não é? Que façam mesmo milagres, que alguns coxos caminhem, até pode ser verdade, mas diz o texto aqui que nem todos os milagres que se fazem são pelo poder de Deus. Então, eu recomendo, eu diria até aconselho, não é? Que o cristão permaneça firme na sua fé, neste caso católico, permaneça firme na sua fé, firme na sua igreja, não é? Porque pode, se vai indo às outras igrejas à procura de milagres, pode estar a seguir um caminho do demônio, um caminho de Satanás. Mas como nós não temos a certeza, não é? Não temos a certeza de que os milagres que se fazem nas igrejas ou nas seitas são pelo poder de Satanás ou pelo poder de Deus, então é muito mais seguro
é recomendável não procurar esses milagres, mas permanecer na sua igreja e continuar a rezar, a obedecer o Senhor, e, sobretudo, a pedir também cura com fé, como dizíamos antes, a fé do doente, que é apoiada, sustentada pela fé dos familiares, mas sempre abertos à vontade de Deus. Acho que por hoje é tudo, né? Podemos ficar por aqui. Rezemos a Nossa Senhora para que nos ajude a discernir, não é? Os espíritos, neste contexto em que há muitas pessoas, muita gente que se diz profeta, não é? E até faz milagres, mas nós às vezes não conseguimos discernir onde está o poder de Deus. Então, que a Virgem Maria, que conseguiu escutar com atenção as palavras do anjo e discerniu e aceitou a vontade de Deus, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário componiano Padre José Joaquim no programa Raio-X da Bíblia.